Então vamos voltar para a aula do professor Jiang, tá? O professor Jiang, ele também, além de analisar a postura iraniana, ele analisou a postura do presidente Donald. Por quê? O presidente Donald, que autorizou essa ofensiva contra os iranianos, também está tentando construir uma narrativa de que isso não era a sua vontade, mas foi uma imposição dos globalistas, do Estado profundo e do Império Americano. Ou seja, o presidente Donald está se apresentando como alguém que quer só a paz, mas ele está sendo sabotado, segundo o discurso persuasivo dele, por belicistas neoconservadores que estão dentro da sua administração, que estão enraizados no que ele vai chamar de Estado profundo e tem uma grande influência global. Então o presidente Donald se coloca da seguinte forma, como alguém que está lutando pelo povo americano, né, America First, e pela paz mundial. A gente já viu duas pessoas indicando o presidente Donald para o Prêmio Nobel da Paz, e ele se coloca como alguém que está se esforçando para mediar um acordo de paz entre Teherã e Tel Aviv. Então, nesse sentido, tanto o presidente Donald quanto o líder iraniano se colocam como pacificadores, sabendo que o líder de Israel vai continuar pressionando por um conflito, assumindo o papel daquele que quer a briga. Então, nesse contexto, fica difícil a posição de Tel Aviv para se colocar como alguém que não quer conflito, tá? Então, hoje você teve uma oportunidade maravilhosa de entender como é que essa briga acontece. Então, eu vou te contar uma verdade agora que vai abrir os seus olhos. Prestem muita atenção no que eu vou te falar agora, tá? Apertem os cintos. Informação privilegiada para você, uma análise da aula do professor Jiang, o professor lá de Pequim. Ele disse o seguinte: olha, o que realmente motiva esses três líderes, quais três líderes, Daniel? Os três estão na capa da aula de hoje: o líder iraniano, o líder israelense e o presidente Donald. O que realmente motiva esses três líderes e por que eles estão comprometidos com esse conflito e o que eles buscam com elas está relacionado, nos três casos, a um chamado messiânico. Meus irmãos, quando você tem um líder de uma nação que tem equipamentos nucleares e ele tem um chamado messiânico, isso é altamente preocupante e complicado. Sabe por quê? O presidente Donald, o líder iraniano e o Bibi, eles se veem não apenas como figuras de importância histórica, mas eles se veem como figuras messiânicas. Figuras essas que estão numa missão divina para salvar o mundo inteiro, salvar os seus povos nacionais e levar esses povos a uma terra prometida. Então esse chamado é o que impulsiona eles. Eles não querem poder e fama, eles querem cumprir esse chamado messiânico, ok? Então, o que está por trás disso? Está por trás, segundo o professor Jiang, uma energia divina. Como assim uma energia divina? Quem acredita que está numa missão divina sente ter acesso a um poder ilimitado. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui um pouco diferenciado. Uma mãe que ao ver seu filho ali sob um perigo de um urso, ela encontra força e coragem sobre-humana para proteger o filho. Agora, multiplica esse amor maternal por 1 milhão. Aí você vai entender a energia que move alguém que se sente imbuído de um chamado messiânico. O presidente Donald é um caso clássico. Por quê? E essa aqui é para mim a informação mais importante da aula de hoje. Presta atenção. Durante a disputa pela Casa Branca, agora, 2024, o presidente Donald, que tem 79 anos, vamos arredondar para 80, o cara tem 80 anos. Ele acordava 4 da manhã, escrevia um monte de mensagem no Twitter, assistia todas as notícias na televisão, fazia comício falando durante horas, voava imediatamente para outro evento e continuou assim por vários meses, mesmo com 80 anos de idade. Tem duas coisas aqui: ou esse cara está imbuído de uma missão messiânica, ou ele está turbinado por alguma outra coisa. E eu não estou falando de substâncias ilícitas, eu estou falando de uma força espiritual que está dando força para esse cara de 80 anos dormir 2 horas por noite e conseguir fazer isso tudo, tá? Então, segundo o professor Jiang, sem entrar no aspecto sobrenatural, o professor Jiang diz que o senso de missão divina que o presidente Donald tem é que lhe dá essa energia inesgotável. E essa energia inesgotável também vem junto com um destemor absoluto, uma falta total de medo, tá? Porque pessoas que se sentem com um chamado messiânico
acreditam que elas estão completamente protegidas, né? A gente sabe que quando aconteceu aquele teco na orelha do presidente Donald, ele levantou e falou lute, ou seja, o cara tá pilhado, tá? O cara tá na missão. Esse pessoal, esses 3 caras, se entendem como estão numa missão divina e são apenas um canal para a vontade divina se materializar na realidade, tá? Então, eles não temem bater as botas, porque eles sabem que eles transcendem a ideia do óbito, porque eles são mais do que pessoas. Eles entendem que eles transportam um ideal, uma inspiração, o que os faz ali imortais e invencíveis, porque mesmo que eles pereçam, a motivação, né, o exemplo vai continuar. E além disso, eles têm uma espécie de complexo de perseguição também. Por quê? A certeza de ser escolhido por Deus é confirmada pela perseguição que é enfrentada. Quanto mais eles são atacados, mais eles se sentem validados por essa missão, né? Então, todos esses líderes aí têm enfrentado esse tipo de problema. Então, meus amigos, deixa eu só fazer um gancho aqui com o que o Jéder falou, porque eu já disse para vocês que quanto mais o presidente Donald tentar se afastar desse conflito, mais será a possibilidade, ou maior será a possibilidade de acontecer uma operação de bandeira falsa nos Estados Unidos. Se você entende o que eu estou te falando, você já ficou atento. Existe uma data que isso está programado para acontecer nos Estados Unidos. Mas ontem eu fiquei muito preocupado porque estou vendo que o presidente Donald está tentando se afastar do conflito e estão falando coisas estranhas. Um dos caras mais importantes do mundo hoje falou que se o presidente Donald não se juntar a esse conflito, vai acontecer alguma coisa estranha com os americanos. E ele não apenas falou isso, ele falou o local onde isso pode, ou vai, ou poderia acontecer. Então, meus amigos, isso é muito preocupante para quem mora nos Estados Unidos, para quem tem viagem marcada para os Estados Unidos e para quem tem parente nos Estados Unidos. Só que ontem eu descobri uma pessoa também muito influente falando que da mesma forma que pode acontecer algo nos próximos dias lá nos Estados Unidos, apareceu um cara aí também online falando um negócio muito louco. O cara até colocou uma contagem regressiva, e eu vou falar isso para vocês lá na Arca. Então a gente está assim, pessoas importantes falando que vai acontecer algo contra os Estados Unidos, pessoas falando a data e pessoas falando o local, ok? Tudo para próximo. Só que ontem eu vi uma pessoa muito importante falando que pode acontecer não só nos Estados Unidos, mas próximo de nós também. Aí eu fiquei grilado. Por que eu fiquei grilado? Porque eu pensei, tô no Brasil, tô tranquilo com relação a isso. Essa pessoa falou, tem encrenca vindo para cá também. Aí eu falei, não, para cá não, pelo amor de Deus. O que a gente tem a ver com essa história? E aí, essa pessoa nos trouxe à memória coisas recentes que já aconteceram aqui, nesse sentido, no nosso país. Então, meus amigos, se a gente está vendo hoje, dia 26 de junho, o presidente Donald brigando com o primeiro-ministro israelense, maior ainda é a chance dessa encrenca nos Estados Unidos acontecer. Só que aí eu fiquei grilado, porque agora falaram que pode acontecer por aqui também. Meus amigos, deixa eu só agradecer o Felipe aí, tendo em conta todo esse cenário que possa vir a acontecer, o que acha sobre o mercado cripto pode crescer e valorizar, big capitais se protegendo. Então, é muito difícil saber isso. Eu acho que cada vez mais os poderosos vão puxar as criptomoedas para eles e dificultar o acesso das criptomoedas para as pessoas. Então, prestem muita atenção, meus amigos. Nesse momento agora, eu vou dizer para vocês o que esse cara poderoso do mundo falou, onde vai acontecer a encrenca nos Estados Unidos. Eu vou te dizer onde, eu vou te dizer o quando, e eu vou te dizer quem e como essa pessoa, outra pessoa muito importante, falou que pode acontecer algo por aqui também. Eu fiquei muito confuso na hora que eu olhei isso, mas depois que eu dei uma estudadinha, faz sentido. Se você que mora nos Estados Unidos, tem amigo nos Estados Unidos, tem parente nos Estados Unidos, tem viagem marcada para os Estados Unidos, e você que não quer ser pego de surpresa aqui no Brasil também, você precisa assistir a aula da Arca que eu vou dar agora para você.
É muito fácil você assinar a Arca, porque o link para você assinar a Arca está no chat, está fixo no topo do chat, está aqui embaixo do vídeo, na descrição do vídeo, e o link também está no primeiro comentário fixo embaixo aqui do vídeo, tá? Então prestem muita atenção, meus amigos, hoje é o dia para você vir estudar comigo, porque hoje eu vou te falar onde estão dizendo que vai acontecer o problema nos Estados Unidos, quem disse foi um dos caras mais importantes no mundo hoje, e o que estão falando do problema que parecido que pode acontecer por aqui também. E hoje eu estou dando para você R$ 198,50 de desconto, beleza? Ou seja, 24% de desconto para você vir estudar comigo lá na Arca. Você pode pagar 12 parcelas de R$ 69,00, o que é uma mixaria, ou você pode pagar à vista, o valor anual, e você ter R$ 198,50 de desconto. Como é que é lá na Arca? O André Pimenta está falando, a Arca é sensacional, abre a nossa visão, beleza? Thaís Gumiero, a Arca abre nossos olhos com pouco investimento, trazendo muito conhecimento. Muito obrigado, Thaís. Então, o Lucas Brito, a Arca é top demais, tonelada de conhecimento para pouco investimento, valeu? E é claro que lá na Arca eu estou dando orientações específicas para as pessoas, tá? Canal Sofia Golfeto falando, ó, bora para a Arca quem estiver com vontade de expandir conhecimento e olhar os fatos do mundo com outro olhar. Muito obrigado. Então, meus amigos, vamos lá para a Arca agora. Sabe por quê? O Breaking Point está falando, se você não quer ficar ansioso e curioso, vai para a Arca, exatamente. Na Arca é só aula de alto nível, diz Kaique, Lucas, Lucílio e Holanda, a Arca vale a pena. Muito obrigado a todos. Então, amigos, venha para a Arca agora. O link está aqui no chat, está fixo no topo do chat, está embaixo do vídeo, está no primeiro comentário embaixo do vídeo, está no Instagram, na descrição do meu perfil, ou você pode visitar daniellopes.com.br/arca. Vamos lá para a Arca agora? Hoje é o dia, tu não quer ser pego de surpresa não. Vou te falar agora o que foi falado, ok? Meus amigos, forte abraço para vocês, fiquem com Deus, examine todas as coisas que tem que é bom. Um abraço, vem pra Arca, hoje vai ser incrível, hein? Um abração, galera, valeu!